Meu nome é Sarah Mitchell, e na noite em que meu marido queimou meu diploma de medicina na frente de toda a família dele, ele tinha um sorriso de triunfo no rosto. Ele achava que estava me destruindo, me colocando no meu lugar. O que ele não sabia era quem estava do outro lado da linha quando fiz aquela ligação. Meu padrinho não era apenas um homem influente, ele era o diretor do hospital onde meu marido tanto sonhava trabalhar. E aquela noite mudaria tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Amanhã começou como todas as outras nos últimos meses, com um silêncio pesado que preenchia cada cômodo da casa. Eu estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café que já estava frio há tempo demais. Meus olhos percorriam o ambiente ao meu redor, mas minha mente estava em outro lugar, presa em memórias de quando tudo parecia mais simples, mais esperançoso. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 32 anos e acabei de me formar em medicina depois de 8 anos de luta intensa. 8 anos de noites em claro, de sacrifícios que a maioria das pessoas nunca entenderia. Cada prova, cada plantão durante a residência, cada momento em que pensei em desistir, mas continuei, tudo isso estava resumido naquele pedaço de papel emoldurado que guardava com tanto cuidado no meu escritório. Meu diploma não era apenas um certificado, era a prova física de que eu havia vencido. Cresci numa família humilde. Minha mãe, Patricia, trabalhou a vida inteira como enfermeira em um hospital público. Ela fazia turnos duplos, triplos às vezes, para garantir que eu e meu irmão mais novo, Thomas, tivéssemos o que precisávamos. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 12 anos, um ataque cardíaco súbito que deixou nossa família destroçada, não apenas emocionalmente, mas financeiramente também. Foi minha mãe que plantou em mim o sonho da medicina. Ela sempre dizia: Sarah, você tem mãos de curar, não desperdice esse dom. E eu acreditei nela. Cada palavra que saía de sua boca era lei para mim. Ela era meu exemplo de força, de determinação, de alguém que nunca desistia mesmo quando o mundo inteiro conspirava contra ela. Mas sonhos custam caro. A faculdade de medicina não era apenas desafiadora academicamente, era financeiramente devastadora. Minha mãe usou todas as economias que tinha, vendeu o carro, fez empréstimos. Eu trabalhava meio período numa clínica veterinária durante o dia e estudava à noite. Dormia 4 horas quando tinha sorte. Havia dias em que eu comia apenas uma refeição, porque o dinheiro simplesmente não esticava. Foi durante o 2º ano da faculdade que conheci alguém que mudaria minha trajetória de forma inesperada. Dr. Richard Hayes. Ele era um dos cirurgiões mais respeitados do país, diretor do Harrison Memorial Hospital, uma das instituições médicas mais prestigiadas. Ele veio dar uma palestra na nossa universidade sobre cirurgia cardiovascular, e eu fiquei absolutamente fascinada. Após a palestra, tive a coragem de me aproximar dele com perguntas. Ele não apenas respondeu com paciência, mas ficou impressionado com o meu conhecimento e minha paixão. Conversamos por quase 1 hora. No final, ele me entregou seu cartão e disse: se você precisar de orientação ou ajuda, me procure. Jovens como você são o futuro da medicina. O que eu não sabia naquela época era que Dr. Hayes conhecia minha mãe. Anos atrás, ela havia trabalhado como enfermeira no mesmo hospital onde ele começou a sua carreira. Ele se lembrava dela como uma das profissionais mais dedicadas que já conheceu. Quando ele descobriu que eu era filha de Patricia, algo mudou. Ele se tornou mais do que um mentor. Ele se tornou meu padrinho, no sentido mais profundo da palavra. Dr. Hayes me ajudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Ele conseguiu bolsas de estudo para mim, abriu portas para estágios que eram praticamente inacessíveis e, mais importante, acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Ele dizia: Sarah, você não é apenas inteligente, você tem algo raro, empatia genuína. Isso faz de você uma médica excepcional. Durante esses anos, minha vida era uma corrida constante. Eu mal tinha tempo para respirar, quanto mais para relacionamentos.
Mas tudo mudou quando eu conheci Daniel Carter no meu 4º ano de faculdade. Daniel era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Ele era carismático, falava com confiança sobre seus planos para o futuro e tinha um jeito de me fazer sentir especial. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia, ou era o que ele dizia. No começo ele parecia impressionado com minha dedicação à medicina. Ele assistia minhas apresentações, me esperava após plantões longos, trazia comida quando eu esquecia de comer. "Você é incrível, Sarah", ele costumava dizer, segurando minha mão. "Vai ser uma das melhores médicas desse país, tenho certeza." Essas palavras me aqueciam por dentro. Depois de anos de luta solitária, ter alguém ao meu lado que acreditava em mim era como encontrar um oásis no deserto. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena e simples. Minha mãe estava lá, radiante, Dr. Hayes também compareceu, assim como alguns amigos próximos. Daniel parecia feliz naquele dia, mas olhando para trás agora, percebo que havia sinais que eu escolhi ignorar. Após o casamento, as coisas começaram a mudar lentamente. Daniel, que antes era tão apoiador, começou a fazer comentários estranhos. "Você trabalha demais, Sarah. Quando é que vai ter tempo para ser uma esposa de verdade?" Ou então, "Será que toda essa dedicação vale mesmo a pena? Você mal está em casa." No início eu tentei equilibrar. Preparava jantares quando podia, organizava finais de semana para passarmos juntos, mas a medicina não é uma profissão que permite horários convencionais. Emergências não esperam, pacientes não escolhem quando vão precisar de ajuda. E eu levava isso a sério. O que eu não percebi na época era que Daniel não estava apenas reclamando da minha ausência. Ele estava ressentido. Ressentido do meu sucesso, da minha dedicação, do fato de que eu tinha algo que dava propósito à minha vida além dele. Mas eu só entenderia isso muito mais tarde. A família de Daniel era outro capítulo complicado. Sua mãe, Margaret Carter, era o tipo de mulher que acreditava que a esposa deveria orbitar ao redor do marido. Ela nunca trabalhou um dia na vida e tinha orgulho disso. Para ela, minha carreira era uma afronta pessoal, como se eu tivesse desrespeitando o filho por ter ambições próprias. Daniel precisa de uma esposa presente, ela dizia sempre que nos visitava, com aquele tom passivo-agressivo que fingia ser conselho. Um homem não consegue construir um império se não tiver apoio em casa. Império. A palavra sempre me fazia querer rir. Daniel mal conseguia manter um emprego por mais de 6 meses. Ele pulava de empresa em empresa, sempre com desculpas sobre chefes incompetentes ou colegas invejosos, mas nunca era culpa dele. Nunca. O pai de Daniel, Robert Carter, era mais silencioso, mas igualmente problemático. Ele tinha aquele jeito de olhar para mim como se eu fosse uma intrusa, alguém que não pertencia à família. Ele raramente conversava comigo, mas sempre fazia questão de elogiar Daniel na minha frente, como se quisesse me lembrar de que eu deveria me sentir sortuda por ter me casado com o filho perfeito deles. E havia também a irmã de Daniel, Jessica Carter. Ela era o oposto de mim em todos os sentidos. Nunca trabalhou, vivia às custas dos pais e passava os dias em spas e shopping centers. Ela adorava me provocar, sempre com aquele sorriso falso. "Deve ser exaustivo trabalhar tanto, Sarah. Eu não conseguiria. Prefiro aproveitar a vida." Mas eu continuava. Continuava porque acreditava que o casamento tinha seus desafios e que todos nós precisávamos de tempo para nos ajustar. Continuava porque amava Daniel, ou pelo menos amava a ideia do que ele havia sido no começo. Foi durante o meu último ano de residência que as coisas começaram a piorar de verdade. Eu estava trabalhando em torno de 36 horas no hospital, atendendo casos complexos, aprendendo com os melhores médicos. Era exaustivo, mas era exatamente onde eu queria estar. Cada paciente que eu ajudava, cada diagnóstico correto, cada vida que tocava, tudo isso me lembrava do porquê eu havia escolhido esse caminho. Daniel, por outro lado, estava cada vez mais distante. Ele parou de perguntar sobre o meu dia, parou de demonstrar interesse pela minha carreira.
Quando eu chegava em casa após um plantão de 24 horas, ele mal levantava os olhos para o celular para me cumprimentar. E quando eu tentava conversar, ele desviava, sempre com uma desculpa pronta. Tô cansado, Sara. Você não é a única que trabalha aqui. Mas ele não estava trabalhando. Descobri isso quando eu comecei a receber ligações de cobradores. Daniel havia perdido o emprego meses atrás e não me contou. Ele estava usando o nosso dinheiro, meu dinheiro, na verdade, porque eu era a única com renda estável, para manter as aparências. Continuava saindo com os amigos, comprando roupas caras, fingindo que estava tudo bem. Quando confrontei, ele explodiu. Você não entende a pressão que eu tô? Enquanto você está lá no hospital sendo aplaudida, eu tô aqui tentando me reerguer. Mas você não se importa, não é? Só se importa com sua carreira. Fiquei chocada. Não porque ele estava desempregado, isso acontece, mas porque ele mentiu, e mais do que isso, porque ele estava me culpando pelo fracasso dele. Foi nesse momento que eu percebi. Daniel não me via como parceira, ele me via como competição, e ele estava perdendo. Mas eu não tinha ideia do quanto as coisas estavam prestes a piorar. Nem imaginava que em poucas semanas tudo o que eu construí seria posto à prova da forma mais cruel possível. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Ele havia feito mais do que isso. Dr. Reis estava arranjando para que eu começasse uma residência especializada em cirurgia cardíaca no Harrison Memorial Hospital, um dos programas mais competitivos e prestigiados do país. Era uma oportunidade que médicos do mundo inteiro sonhavam ter, e ele estava me entregando de bandeja, não por favoritismo, mas porque ele acreditava genuinamente no meu trabalho. Mas enquanto meu mundo profissional brilhava com possibilidades infinitas, meu casamento estava desmoronando como um castelo de cartas em uma tempestade. Daniel não demonstrou nenhuma empolgação quando contei sobre a formatura. Ele apenas assentiu com a cabeça, os olhos grudados no celular como se eu estivesse falando sobre o clima. Legal, Sara, parabéns. Foi tudo o que ele disse, sem nem olhar para mim. Daniel, isso é importante para mim. Insisti, tentando não deixar a frustração transbordar. 8 anos de trabalho culminando nesse momento. Você não está feliz? Ele finalmente levantou os olhos, mas o que vi neles não foi orgulho ou alegria. Era algo sombrio, ressentido. Claro que eu tô feliz, Sara. É só que... Você já pensou no que vem depois? Você vai continuar com esses horários insanos? Vai continuar me deixando sozinho? Fiquei boquiaberta. Era minha formatura, o momento mais importante da minha vida profissional, e ele estava tornando aquilo sobre ele, sobre como ele se sentia, sobre como ele estava sendo negligenciado. Daniel, isso é minha carreira, é quem eu sou. Você sabia disso quando nos casamos. Ele deu um riso amargo. Sabia, Sara, mas achei que você mudaria, que eventualmente priorizaria nossa família, nosso casamento. Mas acho que estava errado. Você sempre vai escolher o hospital. Aquelas palavras cortaram fundo. Não porque eram verdade, mas porque eram injustas. Eu trabalhava tanto justamente para construir um futuro melhor para nós, mas ele não conseguia ver isso. Ou pior, ele se recusava a ver. Nos dias que antecederam a formatura, Daniel começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele passava horas no telefone, sussurrando conversas que interrompia abruptamente quando eu entrava na sala. Saía de casa sem explicações e voltava tarde, sempre com desculpas vagas sobre estar resolvendo coisas. Uma noite, acordei às 3 da manhã e percebi que ele não estava na cama. Fui até a sala e o encontrei sentado no escuro, iluminado apenas pela luz do celular. Ele estava digitando furiosamente, com uma expressão que mesclava raiva e determinação. Daniel, tá tudo bem? Ele trancou o celular rapidamente e forçou um sorriso. Sim, só insônia. Volte a dormir. Mas algo estava errado. Eu podia sentir. Era como se ele estivesse tramando algo, planejando alguma coisa que eu não conseguia identificar.
O meu instinto médico, aquele que me ajudava a diagnosticar pacientes, estava gritando que havia algo perigoso se aproximando. A família dele também começou a se comportar de maneira esquisita. Margaret, minha sogra, que normalmente ligava para reclamar de algo pelo menos uma vez por semana, estava estranhamente silenciosa. Jessica, a irmã de Daniel, que adorava aparecer sem avisar para tomar um café e fofocar sobre a minha vida, sumiu completamente. Quando finalmente consegui falar com Margaret ao telefone, sua voz estava fria, distante. Sara, querida, como vão os preparativos para sua formatura? A maneira como ela disse formatura soou como se estivesse falando de algo insignificante, um hobby qualquer. Estão indo bem, Margaret. Vamos fazer um pequeno jantar depois da cerimônia, só família e amigos próximos. Vocês estão confirmados, certo? Houve uma pausa longa demais. Sim, claro, não perderíamos por nada. Mas o tom de voz dela dizia o contrário. Havia algo sinistro escondido naquelas palavras. Tentei conversar com Daniel sobre o comportamento estranho da família dele, mas ele se esquivou. Você tá paranoica, Sara. Tá estressada com a formatura e imaginando coisas. Meus pais estão bem, minha irmã tá bem. Relaxa. Mas eu não estava imaginando. Médicos são treinados para observar detalhes, para perceber o que não está sendo dito. E tudo no comportamento de Daniel e sua família gritava que algo estava sendo planejado. Foi então que comecei a prestar mais atenção. Observei Daniel com olhos clínicos, anotando mentalmente cada comportamento suspeito. Ele estava recebendo mensagens constantemente, sempre virando a tela do celular para que eu não pudesse ver. Saía para fazer compras, mas voltava de mãos vazias. E toda vez que eu mencionava a formatura ou meu futuro na medicina, ele mudava de assunto rapidamente. Uma tarde, poucos dias antes da cerimônia, cheguei em casa mais cedo do hospital. Tinha tido uma emergência cancelada e decidi aproveitar para descansar um pouco. Quando abri a porta, ouvi vozes vindas da sala. Daniel não estava sozinho. Fiquei na entrada, sem fazer barulho, e escutei. Ela acha que é melhor do que todo mundo. Era a voz de Margaret, cheia de veneno. Sempre foi assim. Desde o dia que você trouxe ela para casa, Daniel, eu sabia que ela ia causar problemas. Mãe, eu sei, Daniel respondeu, e o tom de voz dele me gelou. Não havia defesa, não havia amor, apenas concordância. Tô cansado disso tudo. Cansado de ser o marido invisível enquanto ela recebe toda a atenção. Você precisa fazer algo. Jessica entrou na conversa. Mostrar para ela quem manda nessa relação. Se não fizer isso agora, ela vai continuar te pisando pro resto da vida. Eu sei, Jé, e vou fazer. Na formatura, na frente de todo mundo. Ela vai aprender que não é ela quem controla essa família. Somos nós. Meu coração disparou. O que ele estava planejando? Eu queria entrar e confrontá-los, mas algo me segurou. Precisava saber mais. Precisava entender a extensão do que estava por vir. E... Você tem certeza que vai dar certo? Robert, o pai de Daniel, falou pela primeira vez. Sua voz era calculista, fria. Tenho, pai. Vai ser perfeito. Sara vai entender finalmente que não é ela quem controla essa família. Somos nós. Recuei silenciosamente, saí pela porta principal sem fazer barulho e caminhei até o carro. Sentei no banco do motorista, tremendo, tentando processar o que tinha ouvido. Eles estavam planejando algo para minha formatura. Algo público, algo humilhante. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa em quem confiava completamente. Dr. Reis, minha voz saiu trêmula. Preciso falar com o senhor, é urgente. Sara, o que aconteceu? A preocupação em sua voz era genuína, paternal. Contei tudo, sobre o comportamento de Daniel, sobre a conversa que acabara de ouvir, sobre o medo que estava sentindo. Dr. Reis ouviu em silêncio e, quando terminei, ele suspirou pesadamente. Sara, eu sempre desconfiei desse rapaz. Desde a primeira vez que o conheci, algo me pareceu errado. Homens inseguros fazem coisas terríveis quando se sentem ameaçados. E você, minha querida, é brilhante demais para ele suportar. O que eu faço? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Você continua. Não deixa que eles roubem seu momento. Seu diploma, sua conquista, nada disso pertence a eles. É seu. E eu voltar lá, Sara.
Se eles tentarem qualquer coisa, vão ter que lidar comigo também. Você não tá sozinha. Aquelas palavras foram o que precisava ouvir. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não ia deixar Daniel ou a família tóxica dele destruírem o que levei 8 anos para construir. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas eu tinha algo que eles não tinham: a verdade, a justiça e pessoas poderosas do meu lado. Voltei para casa horas depois, fingindo que não sabia de nada. Daniel estava no sofá, assistindo TV como se não tivesse passado a tarde conspirando contra mim com a família. Oi? Ele disse casualmente. Onde você estava? Tive que resolver algumas coisas no hospital. Menti com facilidade. 2 podiam jogar esse jogo. Ah, jantou? Ainda não. Vou fazer algo rápido. Fui para a cozinha, mas minha mente estava longe dali. Estava traçando um plano, preparando-me para o que viria. Eles achavam que tinham o controle, que eu era fraca, que podiam me quebrar, mas estavam muito, muito enganados. A formatura estava a apenas 3 dias de distância, e eu estava pronta para o que é que eles estivessem planejando. Porque Sarah Mitchell não desistia. Nunca desistiu. E não seria agora, no meu momento de triunfo, que começaria. O dia da formatura amanheceu com um céu limpo e ensolarado, como se o universo estivesse celebrando comigo. Acordei cedo, antes mesmo do alarme tocar, com uma mistura de ansiedade e excitação correndo pelas veias. Este era o dia que eu havia sonhado por tanto tempo, o dia em que oficialmente me tornaria a doutora Sarah Mitchell. Levantei da cama em silêncio. Daniel ainda dormia, ou fingia dormir. Eu não sabia mais distinguir. Fui até o banheiro e olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta havia mudado muito desde aquela garota assustada que entrou na faculdade de medicina 8 anos atrás. Havia rugas sutis ao redor dos olhos, marcas de noite sem dormir, mas também havia força, determinação, algo que não estava lá antes. Tomei um banho longo, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Enquanto me arrumava, coloquei o vestido que havia escolhido para usar sob a beca, um vestido simples, mas elegante em tom azul marinho. Prendi o cabelo em um coque baixo, passei uma maquiagem leve. Queria estar impecável, não por vaidade, mas porque este dia merecia o meu melhor. Quando voltei para o quarto, Daniel estava acordado, sentado na beirada da cama mexendo no celular. Ele mal me olhou. Está pronta? Perguntou a voz monótona. Estou, respondi, observando-o atentamente. Ele estava nervoso, percebi. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o telefone. O que quer que ele estivesse planejando estava próximo. Saímos de casa em silêncio. No carro, tentei puxar conversa algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos, o olhar fixo na estrada. A tensão era palpável, sufocante. Coloquei a mão sobre o estômago tentando acalmar os nervos que começavam a se manifestar. Chegamos ao auditório da universidade 1 hora antes da cerimônia. O local estava deslumbrante, decorado com flores brancas e faixas nas cores da instituição. Havia um palco amplo com fileiras de cadeiras para os formandos e um telão gigante que transmitiria cada momento da cerimônia. 500 famílias já começavam a chegar, todos vestidos elegantes, câmeras em punho, sorrisos nos rostos. Encontrei minha mãe na entrada. Ela estava radiante naquele vestido azul claro que havia comprado especialmente para hoje. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, não acredito que este dia finalmente chegou. Você é meu prazer, meu maior prazer. Retribuí o abraço, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. Nada disso seria possível sem você, mãe. Tudo que sou, devo a você. Dr. Reis apareceu logo em seguida, impecável em um terno cinza escuro. Ele sorriu ao me ver, aquele sorriso paternal que sempre me fazia sentir segura. Doutora Mitchell, ele disse, com um tom brincalhão, está pronta para este momento? Mais do que pronta, Dr. Reis. Ele se aproximou e baixou a voz. Lembre-se do que conversamos. Qualquer coisa que aconteça, eu tô aqui. Você não tá sozinha. Assenti, grata por ter alguém tão poderoso e protetor ao meu lado. Ele apertou meu ombro gentilmente antes de ir se sentar na área reservada para convidados VIP. A família de Daniel chegou pouco depois. Margaret estava exagerada como sempre, usando um vestido vermelho berrante e joias que pareciam pesar mais do que ela.
Robert vinha ao lado, sério, com aquele olhar calculista que sempre me deixava desconfortável. Jessica os acompanhava, usando um vestido justo demais e saltos absurdamente altos, mastigando chiclete de forma nada elegante. Sarah! Margaret se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos. Que dia especial, né? Sua grande formatura. Novamente aquele tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança. É sim, Margaret. Obrigada por virem. Não perderíamos por nada, Robert disse, mas havia algo na forma como ele olhou para Daniel que me deixou alerta. Era um olhar de cumplicidade, de está tudo pronto. Jessica apenas acenou, sem dizer nada, mas o sorriso malicioso em seu rosto falava volumes. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. Os formandos foram chamados para ocupar seus lugares no palco. Sentei na terceira fileira, ao lado de colegas que haviam se tornado amigos ao longo desses anos. Havia Marcus Thompson, que sempre me ajudava com as aulas de anatomia, Emily Rodrigues, com quem dividi plantões intermináveis, Jake Williams, o eterno brincalhão que tornava os dias difíceis um pouco mais leves. O reitor subiu ao palco e começou seu discurso de abertura. Falou sobre dedicação, sobre o juramento que faríamos, sobre a responsabilidade de carregar o título de médico. Cada palavra ressoava em mim com um peso profundo. Eu havia lutado tanto por este momento. Depois vieram os discursos de professores, alguns emocionantes, outros mais formais. E então chegou a hora da entrega dos diplomas. Um por um, os nomes foram sendo chamados, um formando subia ao palco, recebia o diploma, posava para a foto oficial e descia sob aplausos entusiasmados. Quando chegou minha vez, meu coração estava disparado. Sarah Elizabeth Mitchell. Levantei, alisando a beca, e comecei a caminhar em direção ao palco. Os aplausos ecoaram pelo auditório, mas acima de todos, ouvi a voz da minha mãe gritando, "Isso, minha filha!", com orgulho transbordando. Subi os degraus, e lá estava o reitor, segurando o meu diploma. Mas antes que ele o entregasse, Dr. Reis se levantou da plateia e subiu ao palco também. "Com a permissão do reitor", ele disse ao microfone, sua voz firme e autoritária, "gostaria de fazer um anúncio especial." O auditório ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ele. Sarah Mitchell não é apenas mais uma formanda. Ela foi a melhor aluna de sua turma, demonstrou excelência não apenas acadêmica, mas também humanitária. Por isso, é uma honra anunciar que ela receberá o Prêmio de Mérito Excepcional e iniciará sua residência em cirurgia cardíaca no Harrison Memorial Hospital, sob minha supervisão direta. O auditório explodiu em aplausos. Fiquei paralisada por um segundo, processando o que acabara de acontecer. Dr. Reis sorriu para mim e me entregou não apenas o diploma, mas também uma placa de reconhecimento. "Parabéns, doutora Mitchell, o futuro é seu." Desci do palco flutuando, mal sentindo o chão sob meus pés. Voltei ao meu lugar, abraçando o diploma contra o peito. Este pedaço de papel representava tudo. Era a prova de que eu havia vencido, de que todo o sacrifício valeu a pena. A cerimônia terminou com todos os formandos jogando os chapéus para o alto, um momento simbólico de transição. Tirei centenas de fotos com colegas, professores e especialmente com a minha mãe e Dr. Reis. Mas então chegou a hora do jantar comemorativo que eu havia organizado num salão de festas anexo ao auditório. Havia decoração simples, mas elegante, mesas redondas, um buffet com comida deliciosa e espaço para que todos pudessem confraternizar. Foi quando tudo começou a desmoronar. Daniel estava quieto demais durante o jantar. Ele mal tocou na comida, apenas ficava olhando ao redor como se esperasse algum sinal. Margaret, Robert e Jessica estavam sentados na mesma mesa, sussurrando entre si, lançando olhares na minha direção. Eu estava conversando com a minha mãe e alguns colegas quando Daniel se levantou abruptamente. Ele bateu uma colher contra o copo de vinho, fazendo aquele som agudo que chama atenção. "Posso ter a atenção de todos, por favor?" Sua voz ecoou pelo salão. O burburinho cessou. Todos se viraram para ele, curiosos. Meu estômago revirou.
Isso não era parte do planejamento. Daniel! Tentei interrompê-lo, levantando da cadeira, mas ele ergueu a mão. Não, Sarah, deixa eu terminar. Hoje é o seu grande dia, certo? O dia em que você prova para o mundo inteiro que é melhor do que todos nós, que a sua carreira importa mais do que qualquer coisa, mais do que família, mais do que eu. Daniel, para com isso! Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava entrando em pânico. Ele deu um riso amargo e começou a caminhar em direção à mesa onde eu havia deixado a minha bolsa. E ali, dentro, cuidadosamente guardado, estava o meu diploma. Meu coração parou. Daniel, não! Sussurrei, mas já era tarde. Ele segurou o diploma no alto, para que todos vissem. Este pedaço de papel representa tudo para você, não é? Mais do que eu, mais do que o nosso marido, mais do que qualquer coisa. Devolva isso agora! Minha voz estava trêmula de raiva e medo. Margaret se levantou sorrindo. Daniel, faça o que tem que ser feito, mostre para ela. Então, diante de todos, minha mãe, meus colegas, Dr. Reis, dezenas de convidados, Daniel pegou um isqueiro do bolso. Não! Gritei, correndo em direção a ele, mas Robert me bloqueou, segurando o meu braço com força. Daniel acendeu o isqueiro e aproximou a chama ao diploma. O tempo pareceu parar. Vi o fogo tocar o papel, vi as chamas começarem a consumir aquele documento que representava 8 anos da minha vida. Vi o sorriso cruel no rosto de Daniel, a satisfação nos olhos de Margaret, a aprovação de Robert. O diploma queimou rapidamente, transformando-se em cinzas que caíram no chão como neve negra. O salão estava em silêncio absoluto. Ninguém sabia como reagir. Minha mãe estava com as mãos no rosto, em choque. Meus colegas pareciam horrorizados. E eu? Eu estava parada ali, olhando para as cinzas do meu diploma, sentindo uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Daniel se virou para mim, os olhos brilhando de triunfo. Agora você sabe como eu me sinto, Sarah. Invisível, insignificante, destruído. Mas então, algo aconteceu. Em vez de desmoronar, em vez de chorar, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Raiva. Raiva pura e fria. E foi quando comecei a rir. A risada começou baixa, quase como um sussurro que escapou dos meus lábios. Mas então cresceu, enchendo o salão silencioso com um som que era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Eu ria, e quanto mais Daniel me encarava com aquela expressão confusa, mais eu ria. Você está rindo? Daniel gaguejou, dando um passo para trás. A confiança que brilhava em seus olhos segundos atrás começou a vacilar. Estou, respondi, enxugando uma lágrima que escorreu pelo canto do olho, não de tristeza, mas do absurdo de tudo aquilo. Estou rindo porque você é ainda mais patético do que eu imaginava. O salão continuava em silêncio. Todos os olhos estavam em mim agora. Margaret se levantou da cadeira, o rosto vermelho de indignação. Como ousa falar assim com meu filho, depois de tudo que ele... Calha a boca, Margaret! Cortei, minha voz agora fria como gelo. Você e sua família tóxica acabaram de se expor da pior forma possível, na frente de todos. E sabe o que é mais engraçado? Dei alguns passos em direção a Daniel, que agora parecia menos triunfante e mais nervoso. Você queimou um pedaço de papel, Daniel. Um mero pedaço de papel. Era seu diploma! Ele gritou, tentando recuperar o controle da situação. Era tudo o que você tinha. Destruí tudo que você trabalhou por 8 anos. Balancei a cabeça, ainda sorrindo. Não, você não destruiu. Você queimou uma cópia decorativa. Um certificado bonito para pendurar na parede e mostrar para as visitas. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Confusão. Medo. O quê? O meu diploma oficial, o documento legal que me permite exercer medicina, está registrado na universidade e no conselho médico. O que você queimou foi uma lembrança sentimental, Daniel. Nada mais. Eu continuo sendo médica.
Continuo tendo minha licença. Continuo tendo meu futuro. Podia ver a realização batendo nele como uma onda. Ele havia planejado aquilo como o golpe final, o momento que me quebraria publicamente, e tudo o que conseguiu foi se humilhar. Margaret abriu a boca para falar, mas dessa vez foi Dr. Hayes que se levantou. Ele havia estado sentado em silêncio até então, observando tudo com uma expressão de desaprovação que faria qualquer pessoa rastejar de vergonha. Sr. Carter, o que você acabou de fazer não foi apenas patético, foi criminoso. Daniel se virou para ele, tentando manter algum resquício de dignidade. Quem é você para... Sou o Dr. Richard Hayes, diretor do Harrison Memorial Hospital e padrinho de Sarah. E você acabou de cometer destruição de propriedade privada, perturbação da paz e possivelmente assédio psicológico, na frente de mais de 100 testemunhas. O salão começou a murmurar. Pessoas tiravam os celulares, alguns já haviam gravado a cena inteira. Daniel empalideceu. Eu não... Era só para mostrar a ela... Mostrar o quê? Dr. Hayes avançou alguns passos, sua presença dominando o ambiente. Que você é um homem pequeno, inseguro, incapaz de lidar com o sucesso da própria esposa? Porque foi exatamente isso que você demonstrou aqui hoje. Margaret tentou defender o filho. Dr. Hayes, o senhor não entende. Sarah negligenciou meu filho por anos. Ela... Senhora Carter... Dr. Hayes cortou-a com um olhar afiado. Sugiro que fique quieta, antes que torne as coisas ainda piores para sua família. Ele então se virou para mim, sua expressão suavizando. Sarah, está bem? Respirei fundo e assenti. Estou, Dr. Hayes. Obrigada. Ele colocou a mão no meu ombro de forma protetora. Você não precisa lidar com isso sozinha. Vou garantir que medidas apropriadas sejam tomadas. Foi então que minha mãe, que havia estado em choque até o momento, finalmente se moveu. Ela atravessou o salão, passou por Daniel sem nem olhar para ele e me abraçou com força. Minha filha, sinto muito que você teve que passar por isso. Mãe, está tudo bem. Segurei o rosto dela entre as mãos. Eu estou bem, eu prometo. Ela se virou para Daniel e nunca tinha visto aquela expressão no rosto dela. Era desprezo puro. Você é a pior coisa que já aconteceu com a minha filha, e agradeço a Deus que ela finalmente está vendo isso. Daniel tentou responder, mas as palavras falharam. Ele estava destroçado e sabia disso. Olhou ao redor do salão, procurando por apoio, mas tudo o que encontrou foram olhares de julgamento e desaprovação. Jessica, que havia estado quieta até então, tentou se aproximar. Sarah, olha, talvez isso tenha saído do controle, mas você precisa entender que Daniel está sofrendo. Sofrendo? Interrompi, minha voz cortante. Jéssica, eu trabalhei plantões de 36 horas seguidas. Vi pacientes morrerem nas minhas mãos. Estudei até meus olhos sangrarem. E através de tudo isso, ainda tentei ser uma boa esposa. Seu irmão não está sofrendo. Ele é um covarde invejoso que não consegue lidar com o fato de que eu consegui algo que ele nunca terá. Propósito. Ela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Robert, sempre o pragmático, tentou uma abordagem diferente. Sarah, vamos todos acalmar? Talvez possamos conversar isso com civilidade e em particular. Não, disse firmemente. Não haverá conversa, não haverá reconciliação. O que aconteceu aqui hoje foi o fim. Daniel e todos vocês se mostraram exatamente como são, e eu tô grata por isso, porque agora não tenho mais dúvidas. Peguei meu celular e disquei um número que já estava salvo. A ligação foi atendida no segundo toque. Escritório Davidson e Associates, como posso ajudar? Aqui é Sarah Mitchell. Preciso falar com o advogado Stevens. É sobre um divórcio urgente. Daniel deu um passo à frente, o pânico agora evidente no rosto. Sarah, espera. Vamos conversar sobre isso. Eu perdi a cabeça. Foi um erro. Foi sua escolha, Daniel. E agora você vai viver com as consequências. Dr. Hayes se aproximou novamente. Sarah, além do divórcio, você deveria considerar uma ordem de restrição.
O que ele fez pode ser caracterizado como abuso emocional. Assenti. Vou fazer isso. Obrigada, Dr. Hayes. Então, ele se virou para Daniel, sua voz baixando para um tom perigoso. Senhor Carter, espero nunca ver seu rosto novamente. E se você ousar se aproximar de Sarah ou tentar prejudicá-la de alguma forma, garanto que usarei todos os recursos à minha disposição para destruir qualquer perspectiva de carreira que você ainda possa ter. Carreira? Daniel deu um riso amargo e desesperado. Que carreira? Eu nem tenho emprego. Exatamente, Dr. Hayes respondeu friamente. E depois do que fez aqui hoje, gravado por dúzias de pessoas e provavelmente já circulando nas redes sociais, garanto que será ainda mais difícil conseguir um. Como se em sincronia, vários convidados levantaram seus celulares, confirmando que sim, a cena havia sido filmada e já estava sendo compartilhada. Margaret começou a entrar em pânico. Vocês não podem fazer isso. Apaguem esses vídeos agora. Isso é invasão de privacidade. Um dos meus colegas, Marcos, falou pela primeira vez. Na verdade, Sra. Carter, isso foi em um evento público com múltiplas testemunhas. Não há expectativa de privacidade. E considerando que foi um ato de destruição de propriedade, esses vídeos podem ser usados como evidência. Robert segurou o braço de Margaret, tentando controlá-la. Vamos embora, agora. Mas antes que pudessem sair, Dr. Hayes fez mais um anúncio. Sr. Carter, já que estamos esclarecendo as coisas, acho que Sarah deveria saber de algo interessante. Todos pararam e olharam para ele. Há 3 semanas, seu marido veio ao meu hospital para uma entrevista de emprego. Uma posição administrativa básica, mas ainda assim ele estava desesperado. Durante a entrevista, ele mencionou casualmente que sua esposa estava se formando em medicina e que provavelmente a conheceria. Quando disse o nome dele, imediatamente fiz a conexão. Ele não sabia que eu era padrinho de Sarah, e quando descobriu, durante a entrevista, ficou visivelmente desconfortável. Mesmo assim, implorou pela vaga, dizendo que precisava provar o seu valor, que estava cansado de viver na sombra da esposa. Meu estômago revirou. Você foi pedir emprego para o meu padrinho e nem me contou? Daniel não conseguia olhar nos meus olhos. Eu precisava de algo, qualquer coisa. Naturalmente, Dr. Hayes concluiu. Eu neguei a posição, não apenas porque ele era claramente não qualificado, mas porque qualquer pessoa que se ressente do sucesso do cônjuge não merece estar na minha instituição. Aquilo foi a gota final. Daniel não tinha apenas queimado meu diploma em um ato de crueldade. Ele havia feito isso depois de tentar secretamente usar minha conexão com o Dr. Hayes para o seu próprio benefício, e quando foi rejeitado, decidiu me destruir publicamente. Vocês são nojentos, disse olhando para Daniel e sua família. Todos vocês. E eu desperdicei anos demais da minha vida tentando fazer isso funcionar. Margaret abriu a boca mais uma vez, mas eu levantei a mão. Saiam, agora, antes que eu chame a segurança. Por um momento achei que Daniel fosse tentar mais uma vez me convencer, me manipular, como sempre fazia, mas quando ele olhou ao redor do salão e viu apenas rostos de desaprovação, finalmente entendeu que havia perdido. Sem dizer mais nada, ele virou e caminhou em direção à entrada. Margaret, Robert e Jessica o seguiram, mas não antes que Margaret lançasse um último olhar venenoso na minha direção. Quando a porta se fechou atrás deles, o salão explodiu em conversas. Pessoas se aproximaram para me consolar, para expressar apoio, para garantirem que eu estava bem. Dr. Hayes me puxou à parte, longe da multidão. Sarah, sei que isso foi traumático, mas você lidou com isso com uma graça e força incríveis. Seus pais estariam orgulhosos. Sorri fracamente. Obrigada. Por tudo. Por estar aqui, por me defender, por ser a família que eu precisava. Ele me abraçou de forma paternal. Sempre vou estar aqui, Sarah. Sempre. Minha mãe se juntou a nós, os olhos ainda vermelhos, mas agora com um brilho de determinação. Vamos para casa, querida. Você precisa descansar. Mas antes de sair, olhei para o salão por uma última vez. Meus colegas, meus professores, pessoas que haviam testemunhado tudo, e percebi algo importante.
Aquele momento, por mais pavor que fosse, havia sido libertador. Daniel havia se revelado completamente e agora eu era livre. Livre das manipulações, livre da toxicidade, livre para finalmente viver a vida que merecia. Saí daquele salão de cabeça erguida, sabendo que o pior havia passado. Agora era só uma questão de reconstruir, de seguir em frente. E eu estava mais do que pronta para isso. Os dias que se seguiram à formatura foram uma confusão de emoções e decisões difíceis. Voltei para casa naquela noite com minha mãe, me recusando a passar mais uma noite sob o mesmo teto que Daniel. Ela insistiu que eu ficasse com ela por alguns dias, e eu não tinha energia para discutir. Precisava de um lugar seguro, um refúgio onde pudesse processar tudo o que havia acontecido. A casa da minha mãe era pequena, mas acolhedora, cheia de memórias da minha infância. Sentei no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde passei inúmeras noites estudando para provas enquanto ela trabalhava em turnos noturnos. Havia fotos na parede. Eu criança, meu irmão Thomas, meu pai que partiu cedo demais. Olhar para aquelas imagens me trouxe uma sensação estranha de nostalgia e força ao mesmo tempo. Chá? Minha mãe perguntou, aparecendo da cozinha com 2 xícaras fumegantes. Obrigada, mãe. Ela se sentou ao meu lado, colocando a xícara na mesinha de centro. Por um longo momento, ficamos em silêncio, apenas absorvendo a presença uma da outra. Você sabia? Ela perguntou, finalmente, sua voz baixa. Que ele era assim? Suspirei, segurando a xícara quente entre as mãos. Eu sabia que algo estava errado. Nos últimos meses ele mudou, tornou-se mais distante, mais amargo, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Queimar meu diploma na frente de todos, isso foi além de qualquer coisa que eu poderia prever. Ele é um homem pequeno, Sarah, minha mãe disse, sua voz carregada de convicção. Homens pequenos fazem coisas terríveis quando se sentem ameaçados. E você, minha filha, é grande demais para ele. Sempre foi. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Será que era isso? Daniel não conseguia lidar com o fato de que eu havia alcançado algo que ele nunca poderia? Eu desperdicei 2 anos da minha vida com ele, murmurei, sentindo o peso da realização. Não foram desperdiçados, ela corrigiu gentilmente. Você aprendeu o tipo de pessoa que não quer ao seu lado, e isso tem valor, Sarah. Dói agora, mas um dia você olhará para trás e verá que isso te fortaleceu. Ela estava certa, como sempre, mas a dor ainda era fresca, pulsante. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto, peguei o celular e vi dezenas de mensagens. Colegas da faculdade expressando apoio, professores oferecendo ajuda, até mesmo pessoas que eu mal conhecia haviam entrado em contato, horrorizadas com o que viram. Mas havia uma mensagem em particular que chamou minha atenção. Era de um número desconhecido. Oi, Sarah. Aqui é Jennifer Mason, repórter do canal 7 News. Recebemos vídeos do incidente na sua formatura e gostaríamos de fazer uma matéria sobre violência emocional em relacionamentos. Você estaria disposta a dar uma entrevista? Acho que sua história poderia ajudar muitas mulheres. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria apagar e esquecer que tudo aquilo havia acontecido. Mas outra parte, a parte que havia lutado por 8 anos para se tornar médica, sabia que isso poderia ser importante. Quantas mulheres estavam presas em relacionamentos tóxicos, sendo manipuladas por parceiros inseguros? Respondi, preciso pensar sobre isso. Pode me dar alguns dias? A resposta veio quase instantaneamente. Claro, Sarah, sem pressão. Mas se decidir conversar, estaremos aqui. Na manhã seguinte, acordei com a determinação renovada. Liguei para o escritório de advocacia que havia contatado no dia da formatura. A secretária me passou para o advogado Stevens, um homem de voz firme e profissional. Senhora Mitchell, obrigado por retornar o contato. Pelo que entendi, você deseja iniciar um processo de divórcio. Sim, respondi, minha voz firme, apesar do nervosismo. E também gostaria de saber sobre uma ordem de restrição.
Meu marido demonstrou comportamento agressivo e imprevisível. Entendo perfeitamente. Com as evidências em vídeo que circularam online, temos um caso forte. Vou preparar a papelada hoje mesmo. Você pode vir ao escritório amanhã para assinarmos tudo? Posso sim. Ótimo. E, senhora Mitchell, só para você saber, já vi o vídeo. O que seu marido fez foi deplorável e vou garantir que você saia dessa situação com tudo o que merece. Desliguei sentindo um peso enorme saindo dos meus ombros. As engrenagens estavam em movimento. Logo, Daniel seria apenas uma memória ruim, um capítulo fechado. Mas Daniel aparentemente não estava pronto para aceitar isso. Naquela tarde, enquanto ajudava minha mãe a preparar o almoço, meu celular tocou. Era um número que eu conhecia muito bem, nosso telefone fixo de casa, a casa que eu havia dividido com Daniel. Hesitei, mas atendi. Alô? Sara, a voz de Daniel estava carregada, como se ele tivesse estado chorando. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Daniel. Sara, por favor. Havia desespero na voz dele agora. Eu estraguei tudo, eu sei, mas podemos consertar isso. Eu posso mudar, eu juro. Quantas vezes eu ouvi isso antes? Quantas promessas vazias, Daniel? Quantas vezes você disse que ia mudar, que ia ser melhor, que ia me apoiar? E onde isso me levou? A uma humilhação pública na minha própria formatura. Eu estava com raiva, não estava pensando direito. Ele gritou, e pude ouvi-lo batendo em algo ao fundo. Você me faz sentir invisível por anos, Sara. O que você esperava que eu fizesse? Esperava que você fosse um adulto, Daniel. Que tivesse a maturidade de lidar com suas próprias inseguranças sem destruir o que é meu. Mas você nunca foi capaz disso, foi? Sara, eu estou pedindo o divórcio. Cortei, minha voz firme. Meu advogado entrará em contato com você em breve. E Daniel, não me ligue mais. Se precisar falar comigo, faça através dos advogados. Você não pode fazer isso. Ele estava entrando em pânico. Nós somos casados. Você não pode simplesmente me descartar. Posso sim, e estou fazendo. Adeus, Daniel. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, preocupação estampada no rosto. Era ele? Era. Mas está resolvido agora. Deixei claro que acabou. Ela assentiu, orgulhosa. Você é mais forte do que imagina, Sara. Naquela tarde, decidi que precisava ir à casa buscar minhas coisas. Não podia deixar meus pertences, meus documentos importantes, meus equipamentos médicos lá indefinidamente. Mas não ia sozinha. Chamei meu irmão Thomas e 2 amigos da faculdade, Marcus e Jake, para me acompanharem. Você tem certeza que quer fazer isso hoje? Thomas perguntou enquanto dirigíamos em direção à casa. Ele era 2 anos mais novo que eu, mas sempre foi protetor como um irmão mais velho. Preciso fazer isso logo, Tom. Quanto mais eu esperar, mais difícil vai ficar. Chegamos à casa no final da tarde. O carro de Daniel estava na garagem, o que significava que ele estava em casa. Respirei fundo antes de sair do carro. Fiquem perto, pedi aos rapazes, e eles assentiram. Usei minha chave para abrir a porta. A casa estava em desordem, garrafas vazias na mesa, roupas jogadas pelo chão, louça suja empilhada na pia. Daniel claramente não estava lidando bem com a situação. Ele apareceu da sala, os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, sua expressão mudou de surpresa para algo que parecia esperança desesperada. Sara, você voltou. Vim buscar minhas coisas, Daniel, só isso. Ele notou os 3 homens atrás de mim, e sua expressão endureceu. Você trouxe uma escolta? Acha que eu vou te machucar? Não sei do que você é capaz, respondi honestamente. Depois do que fez na minha formatura, não confio mais em você. Algo quebrou dentro dele. Vi em seus olhos, no jeito como seus ombros caíram. Então é assim? Anos de casamento jogados no lixo por causa de um erro? Um erro? Minha voz subiu involuntariamente. Você queimou meu diploma, Daniel, na frente de todo mundo. Você me humilhou no dia mais importante da minha vida. Isso não foi um erro, foi uma escolha cruel e calculada. Eu estava desesperado. Você não entende como é ser ofuscado o tempo todo,
seu marido da grande doutora Sarah Mitchell. Ninguém me vê, ninguém se importa com o que eu estou fazendo porque você brilha muito. Thomas deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Daniel. Cara, você precisa se acalmar, agora. Daniel olhou para meu irmão com raiva, mas não se moveu. Em vez disso, virou-se para mim com malhos suplicantes. Sarah, por favor, podemos ir para a terapia de casal. Posso mudar. Só me dê uma chance. Você teve anos de chances, Daniel, e todas as vezes escolheu seu ego em vez do nosso casamento. Não vou fazer isso mais. Passei por ele e subi as escadas em direção ao quarto. Marcos e Jake me seguiram, enquanto Thomas ficava embaixo, vigiando Daniel. No quarto, comecei a separar minhas roupas, meus livros médicos, documentos importantes. Cada item que colocava na mala era como remover um pedaço de uma vida que não me servia mais. Foi quando encontrei algo que me fez parar. Escondido na gaveta da mesa de cabeceira de Daniel estava um envelope. Curiosa, abri. Dentro havia extratos bancários de uma conta que eu não conhecia, e os números me deixaram chocada. Daniel havia retirado dinheiro da nossa conta conjunta, milhares de dólares, e transferido para essa conta secreta. Nos últimos 6 meses, ele havia desviado quase 15 mil dólares. Aquele bastardo, murmurei, sentindo a raiva ferver. O que foi? Marcos perguntou, se aproximando. Mostrei-lhe os documentos. Seus olhos se arregalaram. Sarah, isso é... Você precisa mostrar isso ao seu advogado. Isso é fraude financeira. Vou mostrar. Guardei os documentos cuidadosamente. Vou mostrar tudo. Terminamos de empacotar minhas coisas e descemos. Daniel estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Quando me viu com as malas, levantou-se rapidamente. Então é isso? Você vai embora e pronto? É isso, confirmei, segurando os documentos que havia encontrado. Ah, e Daniel, encontrei os extratos da sua conta secreta, aqueles 15 mil dólares que você desviou da nossa conta conjunta. Meu advogado vai adorar ver isso. A cor desapareceu do rosto dele. Você estava vasculhando minhas coisas? Estava coletando minhas coisas. A diferença é que o que é meu sempre foi meu. O que você pegou foi roubado. Eu precisava daquele dinheiro, ele se defendeu desesperado. Tinha dívidas, compromissos. Dívidas que manteve escondidas de mim. Compromissos que fez sem me consultar. Daniel, cada dia que passa eu descubro uma nova mentira sua. E cada uma delas me faz ter mais certeza de que estou fazendo a coisa certa. Caminhei em direção à porta, meus amigos e meu irmão me seguindo. Daniel tentou me segurar pelo braço, mas Thomas foi mais rápido, empurrando-o gentilmente, mas firmemente para trás. Não toque nela, Thomas disse, sua voz baixa, mas ameaçadora. Daniel recuou, os olhos fixos em mim. Você vai se arrepender disso, Sarah. Vai perceber que cometeu um erro. Parei na soleira da porta e olhei para ele uma última vez. O único erro que cometi foi não ter feito isso antes. Adeus, Daniel. Saí daquela casa sabendo que nunca mais voltaria, e pela primeira vez em meses senti que podia finalmente respirar. O divórcio havia começado, e eu estava pronta para o que viesse a seguir. Os dias seguintes foram uma montanha russa emocional. Enquanto eu tentava me estabelecer novamente na casa da minha mãe e processar tudo o que havia acontecido, o mundo exterior não parava. Os vídeos da minha formatura se espalharam pelas redes sociais, como fogo em mato seco. O que Daniel fez naquele dia não ficou só entre os presentes. Agora, milhares de pessoas haviam assistido, comentado, compartilhado. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de apoio chegavam de todos os lugares. Antigos colegas de escola, professores da faculdade, até mesmo pessoas que eu nem conhecia, mas que se sentiram tocadas pela história. Era confortante, de alguma forma, saber que não estava sozinha, mas também era avassalador. Sarah, minha mãe me chamou da sala, onde estava assistindo ao noticiário local. Você precisa ver isso. Fui até lá e senti meu estômago revirar. Lá estava eu, na televisão. O vídeo da minha formatura estava sendo exibido, seguido por uma discussão sobre violência emocional em relacionamentos.
O que vimos aqui, a apresentadora dizia com seriedade, é um exemplo claro de abuso psicológico. O marido de Sarah Mitchell, uma médica recém-formada, destruiu publicamente seu diploma em um ato de pura crueldade e manipulação. Especialistas afirmam que esse tipo de comportamento é sintomático de relacionamentos tóxicos, onde um parceiro não consegue lidar com o sucesso do outro. Sentei no sofá, absorvendo aquilo tudo. Minha vida privada havia se tornado pública e não havia como voltar atrás. Estou assustada, mãe, admiti em voz baixa. Não sei se estou pronta para isso. Ela segurou minha mão firmemente. Você é mais forte do que pensa. E olha pelo lado positivo. Agora Daniel não pode distorcer a narrativa. Todo mundo viu exatamente quem ele é. Ela estava certa. E foi nesse momento que tomei uma decisão. Peguei o celular e respondi à repórter Jennifer Mason. Oi, Jennifer. Decidi que quero dar a entrevista. Se minha história pode ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de relacionamentos abusivos, então vale a pena. A resposta chegou minutos depois. Obrigada, Sarah. Isso é muito corajoso da sua parte. Podemos agendar para amanhã? Concordei, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Era hora de tomar controle da minha própria narrativa. Naquela tarde, fui ao escritório do advogado Stevens para assinar os papéis do divórcio. O escritório Davidson & Associates ficava em um prédio elegante no centro da cidade, com paredes de vidro e decoração moderna. A secretária me recebeu com um sorriso caloroso e me levou até a sala do advogado. Stevens era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno impecável. Ele se levantou quando entrei e estendeu a mão. Senhora Mitchell, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Por favor, sente-se. Sentei na cadeira de couro macio em frente à sua mesa. Preparei toda a documentação, ele começou, abrindo uma pasta grossa. Dado que vocês não têm filhos e a maioria dos bens foi adquirida por você, o processo deve ser relativamente direto. No entanto, há algumas coisas que precisamos discutir. Ele colocou os extratos bancários que eu havia encontrado sobre a mesa. Esses documentos que você forneceu mostram um desvio de fundos, $15 mil transferidos da conta conjunta para uma conta pessoal dele sem seu conhecimento ou consentimento. Isso é fraude conjugal e podemos usar isso a nosso favor. O que isso significa exatamente? Perguntei. Significa que podemos requerer que ele devolva um valor integral, além de possíveis compensações por má-fé. Também fortalece qualquer alegação de comportamento manipulador e desonesto. Assenti, absorvendo a informação. Faça o que for necessário, não quero mais nada dele além da minha liberdade. Steven sorriu levemente. Entendo. Também preparei os documentos para a ordem de restrição. Com os vídeos do incidente e o padrão de comportamento que você relatou, não deve haver problemas para conseguir aprovação judicial. Passamos a próxima hora revisando cada documento, cada cláusula. Assinei tudo com uma sensação crescente de alívio. Cada assinatura era um passo mais perto da liberdade. Uma última coisa, Stevens disse enquanto organizava os papéis. Seu marido será notificado oficialmente nos próximos dias. É possível que ele tente contatá-la. Meu conselho é, não responda. Qualquer comunicação deve ser feita por meu meio. Entendido. Quando saí do escritório, senti como se tivesse escalado uma montanha. Era exaustivo, mas necessário. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Hayes. Sarah, como você está lidando com tudo isso? Sobrevivendo, respondi honestamente. Dei entrada no divórcio hoje. Ótimo, você está fazendo a coisa certa. Ele pausou por um momento. Sarah, há algo que eu preciso te contar. Algo que descobri sobre Daniel e que acho que você deveria saber. Meu coração acelerou. O que é? Lembra quando eu mencionei que Daniel veio para uma entrevista no hospital? Bem, fiz algumas investigações depois do incidente na sua formatura. Descobri que ele não foi apenas ao Harrison Memorial. Ele tentou conseguir emprego em ao menos 5 outros hospitais da região nos últimos meses. E minha voz estava tensa. Em todas as entrevistas ele usou seu nome, Sarah,
Mencionou que era casada com uma médica brilhante, tentou usar suas conexões para conseguir posições que ele claramente não estava qualificado para ocupar. Ele estava literalmente vivendo na sombra das suas conquistas, tentando se aproveitar do seu sucesso. Fechei os olhos sentindo uma onda de náusea. Era pior do que eu imaginava. Daniel não era só inseguro, ele era manipulador, calculista e havia planejado me usar desde o início. Obrigada por me contar, Dr. Hayes. Há mais, ele continuou, sua voz ficando mais séria. Conversei com alguns colegas em outros hospitais. Aparentemente Daniel estava espalhando rumores sobre você, dizendo que você era difícil de lidar, que negligenciava responsabilidades pessoais, que era arrogante. Ele estava tentando sabotar a sua reputação antes mesmo que você começasse sua carreira. A raiva explodiu dentro de mim como um vulcão. Ele estava tentando me destruir profissionalmente. Estava. Mas não se preocupe, Sarah. Todos os diretores e chefes de departamento que ele contatou sabem a verdade agora. Seus vídeos viralizaram e a opinião pública está firmemente do seu lado. Se algo, isso só consolidou sua reputação como uma profissional séria que superou adversidades. Sarah, Dr. Hayes continuou, sei que isso é muito para processar, mas você precisa saber de tudo isso para o divórcio. Seu advogado pode usar essas informações. Vou passar tudo para ele, prometi. Dr. Hayes, obrigada. Por tudo. Não sei o que faria sem seu apoio. Você é como uma filha para mim, Sarah. Sempre vou protegê-la. Depois de desligar, sentei no sofá da sala tentando organizar meus pensamentos. A traição era mais profunda do que imaginava. Daniel não apenas me humilhou publicamente, ele vinha trabalhando nos bastidores há meses para destruir minha reputação e minha carreira. Mas ele havia falhado, e agora, com a verdade vindo à tona, ele pagaria pelas consequências. No dia seguinte, acordei determinada. Era o dia da entrevista com Jennifer Mason. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo um conjunto profissional mais acessível, uma blusa azul e calça preta. Queria parecer forte, mas também humana. A entrevista seria gravada em um estúdio local. Quando cheguei, Jennifer me recebeu pessoalmente. Ela era uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos curtos e um sorriso genuíno. Sarah, muito obrigada por fazer isso. Sei que não é fácil. Obrigada pela oportunidade, respondi, sentindo os nervos começarem a aparecer. Sentamos em cadeiras confortáveis em frente às câmeras. As luzes eram brilhantes, mas não desconfortáveis. Jennifer segurava algumas anotações, mas seu jeito era conversacional, não intimidador. Vamos começar, ela disse gentilmente. Sarah, você pode nos contar o que aconteceu no dia da sua formatura? Respirei fundo e comecei. Contei sobre os 8 anos de sacrifício, sobre como trabalhei incansavelmente para me tornar médica. Falei sobre Daniel, sobre como o relacionamento começou bem, mas lentamente se deteriorou. E então, com a voz firme e apesar da emoção, descrevi o momento em que ele queimou meu diploma. Como você se sentiu naquele momento? Jennifer perguntou, sua voz cheia de empatia. Traída, respondi honestamente, mas também furiosa, porque percebi que aquilo não foi um ato impulsivo, foi calculado. Ele queria me quebrar publicamente, me humilhar no meu momento de maior triunfo. E você descobriu que havia mais por trás disso? Assenti e então revelei tudo. Sobre como Daniel tentou usar meu nome para conseguir empregos, sobre os rumores que espalhou, sobre o dinheiro que desviou. A cada revelação, via Jennifer ficando mais chocada. E isso é um padrão clássico de abuso emocional, ela comentou. Ele estava tentando controlar você e isolando-a, sabotando sua reputação e finalmente destruindo símbolos do seu sucesso. Exatamente. E o pior é que levei tempo demais para ver. Os sinais estavam todos lá. Que sinais? Jennifer se inclinou para frente, interessada. O ressentimento constante. A forma como ele transformava cada conquista minha em algo sobre ele. Como me fazia sentir culpada por trabalhar duro. Como isolou-me gradualmente dos meus amigos. Como a família dele me tratava como se eu fosse o problema. Todos esses são sinais de alerta, e eu ignorei, porque queria acreditar que o amor era o suficiente. O que você diria para outras mulheres que podem estar em situações similares? Olhei diretamente para a câmera, sabendo que minhas palavras poderiam alcançar pessoas que precisavam ouvi-las.
Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Não aceite ser diminuída, manipulada ou controlada por ninguém, não importa o quanto você ame essa pessoa. E saiba que você não está sozinha. Existem recursos, existe ajuda, existem pessoas que vão te apoiar. O primeiro passo é reconhecer que você merece mais. Jennifer sorriu, os olhos brilhando. Palavras poderosas, Sarah. E agora, quais são seus planos? Começar minha residência em cirurgia cardíaca, reconstruir minha vida e me focar em ser a melhor médica que posso ser. Daniel tentou me destruir, mas tudo o que ele conseguiu foi me tornar mais forte. Quando a entrevista terminou, senti-me exausta, mas também estranhamente leve. Tinha contado minha verdade, sem filtros, sem vergonha, e isso era libertador. Jennifer me abraçou antes que eu saísse. Você é uma inspiração, Sarah. Obrigada por sua coragem. Saí do estúdio sabendo que havia feito a coisa certa. Minha história agora estava lá fora, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. E Daniel? Ele teria que viver com as consequências de suas ações, porque a verdade sempre vem à tona, não importa o quanto alguém tente escondê-la. A entrevista foi ao ar 3 dias depois, e o impacto foi imediato e avassalador. Minha história não ficou apenas no noticiário local, foi compartilhada nacionalmente. Clipes da entrevista circularam por todas as plataformas de redes sociais. Mulheres de todo o país começaram a compartilhar suas próprias histórias de relacionamentos abusivos, usando hashtags como "Eu também sobrevivi" e "Não estás sozinha". Foi surreal ver minha experiência ressoando com tantas pessoas. Recebi milhares de mensagens, algumas de apoio, outras compartilhando histórias similares e muitas simplesmente agradecendo por eu ter tido a coragem de falar publicamente. Cada mensagem me fortalecia, me lembrando de que minha decisão de ser vulnerável havia feito diferença. Mas nem tudo era positivo. Daniel e sua família ficaram furiosos. Na manhã seguinte à exibição da entrevista, meu advogado Stevens me ligou com urgência na voz. Sarah, preciso informá-la de que Daniel contestou o divórcio. Ele está alegando difamação e dizendo que você distorceu os fatos na entrevista. Ri sem humor. Difamação? Tudo o que eu disse estava em vídeo. Centenas de pessoas testemunharam. Eu sei, e é exatamente por isso que o caso dele não tem fundamento. Mas ele está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas irracionais. Também recebi uma notificação de que a família dele está tentando processar você por danos à reputação deles. Eles podem fazer isso? Eu perguntei. Podem tentar, Stevens respondeu calmamente, mas não terão sucesso. A verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Você relatou fatos verificáveis. Além disso, eles se expuseram publicamente através das suas próprias ações. Não se preocupe, Sarah, vou cuidar disso. Apesar das palavras tranquilizadoras, senti uma ponta de ansiedade. Daniel não ia desistir facilmente, e eu precisava estar preparada para qualquer coisa. Naquela tarde, enquanto estava na casa da minha mãe organizando alguns documentos médicos para o início da minha residência, o interfone tocou. Era a polícia. Meu coração disparou enquanto abri a porta. 2 oficiais estavam do lado de fora, expressões sérias, mas não ameaçadoras. Doutora Sarah Mitchell? Um deles perguntou. Sim, sou eu. Aconteceu algo? Estamos aqui para informá-la de que Daniel Carter foi preso esta manhã por violação de ordem de restrição. Ele apareceu no hospital onde você trabalha, tentando contatá-la. Gelei. Ele foi ao hospital? Sim. A segurança o interceptou antes que pudesse chegar até você, mas ele estava claramente em violação da ordem judicial. Foi detido e está sob custódia. Queremos saber se você deseja apresentar queixa adicional. Minha mente estava acelerada. Daniel havia ido ao Harrison Memorial, o lugar onde eu estava prestes a começar minha carreira? Ele estava tentando me sabotar até o último segundo. Sim, respondi firmemente. Quero apresentar queixa. Ele já demonstrou ser uma ameaça e preciso que isso seja documentado oficialmente. Os oficiais assentiram e me deram instruções sobre como proceder. Depois que saíram, sentei no sofá, tremendo. Minha mãe apareceu imediatamente ao meu lado. Sarah, o que aconteceu? Contei tudo, e vi o medo se transformar em raiva nos olhos dela. Aquele homem não tem limites.
ela disse, sua voz cheia de indignação. Mas agora ele cruzou uma linha que vai custar caro. Ela estava certa. Daniel havia cometido um erro grave. Violar uma ordem de restrição não era algo que juízes levavam de forma leve, especialmente depois de tudo que estava documentado publicamente. Liguei imediatamente para Dr. Hayes, que já estava ciente da situação. Sarah, já tomei todas as providências. Daniel foi banido permanentemente das instalações do hospital. Também alertei outros diretores médicos da região sobre ele. Não vai conseguir se aproximar de nenhuma instituição de saúde sem ser impedido. Obrigada, Dr. Hayes. Estou assustada. Não sei até onde ele pode ir. Eu entendo, mas você não está sozinha nisso. Temos segurança reforçada e qualquer tentativa dele de se aproximar vai ser tratada imediatamente. Foque em começar sua residência. Você trabalhou demais para deixar que ele destrua isso também. Suas palavras me acalmaram. Dr. Hayes tinha razão. Não podia deixar Daniel continuar controlando minha vida através do medo. A audiência do divórcio foi marcada para 2 semanas depois. Durante esse tempo, tentei manter alguma normalidade, me preparando para o início da minha residência e mantendo distância de qualquer coisa relacionada a Daniel. Mas o universo tinha outros planos. Uma manhã, acordei com dezenas de mensagens no celular. Abri confusa e vi que todas apontavam para a mesma coisa. Um artigo online intitulado Família Carter desmorona após escândalo de manipulação emocional. Cliquei no link e comecei a ler. O artigo era devastador para a família Carter. Detalhava não só o incidente na minha formatura, mas também investigações que revelaram outros comportamentos questionáveis de Robert Carter em seus negócios. Aparentemente ele havia sido acusado de fraude fiscal anos atrás, algo que foi encoberto, mas agora estava ressurgindo devido à atenção pública. Margaret também não foi poupada. O artigo mencionava como ela havia sido expulsa de vários clubes sociais por comportamento manipulador e fofocas maliciosas. Jessica, que sempre viveu às custas dos pais, foi exposta por acumular dívidas enormes em cartões de crédito que os pais pagavam secretamente. E Daniel? Além do incidente comigo, o artigo revelou que ele havia sido demitido dos seus últimos 3 empregos por má conduta, mentir em relatórios, faltar excessivamente e, em um caso, assédio verbal a uma colega. Era uma implosão completa. A família que se apresentava como perfeita estava sendo desmontada, peça por peça, pela verdade. Parte de mim sentiu pena, mas a maior parte sentiu justiça. Eles haviam tentado me destruir, e no processo destruíram a si mesmos. O dia da audiência chegou rápido demais. Acordei com um nó no estômago, mas também com determinação. Vesti um terno preto profissional, prendi o cabelo em um coque elegante e me preparei mentalmente para encarar a Daniel pela primeira vez desde que saí da casa. O tribunal era um prédio imponente de pedra, com colunas altas e uma atmosfera de gravidade absoluta. Meu advogado, Stevens, me encontrou na entrada. Pronta? Ele perguntou, sua mão no meu ombro em gesto de apoio. Pronta quanto vou estar, respondi. Entramos na sala do tribunal. Era menor do que eu imaginava, com bancos de madeira escura e uma mesa elevada para o juiz. Daniel já estava lá, sentado ao lado de seu próprio advogado, um homem mais jovem que parecia estar tentando parecer mais confiante do que realmente era. Quando Daniel me viu, seus olhos se encontraram com os meus. Havia algo neles. Não raiva, não ódio, mas derrota. Ele sabia que havia perdido. A juíza entrou, uma mulher de seus 60 anos, cabelos grisalhos puxados para trás e expressão séria, mas justa. Juíza Helena Morrison, segundo a placa na mesa. Bom dia, ela começou, sentando-se. Estamos aqui para tratar do caso de divórcio entre Sarah Elizabeth Mitchell e Daniel James Carter. Ambas as partes estão presentes? Stevens e o advogado de Daniel confirmaram. Muito bem. Li todos os documentos submetidos, incluindo as alegações de fraude conjugal, as evidências em vídeo do incidente em público e a recente violação de ordem de restrição pelo Sr. Carter. Ela olhou diretamente para Daniel com desaprovação. Sr. Carter, espero que entenda a gravidade da sua situação. Daniel apenas assentiu, sem conseguir manter contato visual. A audiência prosseguiu com Stevens apresentando todas as evidências metodicamente. Os extratos bancários mostrando o desvio de fundos, os testemunhos de pessoas que presenciaram o incidente na formatura,
as evidências de que Daniel tentou usar meu nome para benefício próprio e, finalmente, o relatório policial da violação da ordem de restrição. O advogado de Daniel tentou defender, argumentando que seu cliente estava emocionalmente perturbado, que havia agido impulsivamente e que merecia uma segunda chance. Mas a juíza Morrison não estava convencida. Sr. Carter, ela disse, sua voz cortante. O que vejo aqui é um padrão sistemático de manipulação, abuso emocional e comportamento predatório. Você não apenas humilhou sua esposa publicamente em um dos dias mais importantes da vida dela, mas também desviou fundos conjugais, espalhou rumores profissionais maliciosos e violou uma ordem de restrição. Isso não é o comportamento de alguém que cometeu um erro, é o comportamento de alguém que deliberadamente tentou destruir outra pessoa. Ela virou-se para mim, sua expressão suavizando ligeiramente. Doutora Mitchell, admiro sua coragem e força ao longo deste processo. É evidente que você é uma mulher de caráter excepcional que merece muito mais do que foi submetida. Senti lágrimas picarem meus olhos, mas mantive a compostura. A juíza então proferiu sua decisão. Decreto o divórcio imediato entre Sarah Elizabeth Mitchell e Daniel James Carter. Todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a residência, permanecerão com a doutora Mitchell. O Sr. Carter será obrigado a devolver integralmente os $15.000 desviados, acrescidos de juros e compensação por má-fé, totalizando $20.000. A ordem de restrição permanece em vigor indefinidamente. Além disso, recomendo ao Ministério Público que considere acusações criminais de fraude conjugal. Ela bateu o martelo. Caso encerrado. Foi isso. Acabou. Eu estava livre. Stevens apertou meu ombro sorrindo. Parabéns, doutora Mitchell. Você venceu em todos os sentidos. Olhei para Daniel uma última vez. Ele estava cabisbaixo, derrotado, a realidade do que havia perdido finalmente afundando. Não senti raiva. Não senti satisfação. Apenas alívio. Saí daquele tribunal uma mulher livre. Livre do passado, livre da toxicidade, livre para finalmente viver a vida que eu merecia. 3 meses depois, comecei oficialmente a minha residência em cirurgia cardíaca no Harrison Memorial Hospital. O primeiro dia foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Vesti meu jaleco branco pela primeira vez como médica residente, e ao olhar no espelho, vi alguém diferente da mulher que havia sido humilhada na sua formatura. Vi alguém mais forte, mais sábia, mais completa. Dr. Hayes me recebeu pessoalmente no primeiro dia, apresentando-me a equipe e as instalações. O respeito que senti das pessoas ao meu redor era palpável. Muitos haviam acompanhado minha história e, ao invés de pena, demonstravam admiração. Doutora Mitchell, uma das enfermeiras mais experientes, disse: "É uma honra trabalhar com você." Aquelas palavras significaram mais do que ela poderia imaginar. Nos meses seguintes, mergulhei completamente no trabalho. Cada cirurgia, cada paciente e cada desafio me lembrava do porquê eu havia escolhido esse caminho. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre fazer diferença, sobre usar minhas mãos e meu conhecimento para salvar vidas. Uma noite, após um plantão particularmente longo, mas gratificante, sentei no vestiário e peguei meu celular. Havia uma mensagem da minha mãe. "Seu pai estaria tão orgulhoso, minha filha. Eu estou orgulhosa. Você superou o impossível e se tornou exatamente quem sempre soube que seria." Sorri através das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Era verdade. Eu havia superado. E não apenas sobrevivido. Eu havia florescido. Quanto a Daniel e sua família, ouvi pelos jornais que eles se mudaram para outra cidade, tentando reconstruir suas vidas longe do escândalo. Não me importei. Eles não faziam mais parte da minha história. Olhei para o crachá no meu jaleco. Doutora Sarah Mitchell, residente de cirurgia cardíaca. Aquele título não era apenas uma conquista profissional. Era um símbolo de resiliência, de força, de recusa em ser quebrada. Daniel havia tentado queimar meu diploma, destruir meus sonhos, acabar com meu futuro. Mas tudo o que ele conseguiu foi provar que eu era indestrutível. E enquanto eu caminhava pelos corredores daquele hospital, salvando vidas e fazendo diferença, soube que havia vencido da maneira mais absoluta possível. Não porque destruí meu inimigo, mas porque me tornei a melhor versão de mim mesma. E isso, no final, era a maior vitória de todas.
A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.